e hoje com um tema riquíssimo, teopsicoterapia. Você sabe o que é isso? Você sabe diferenciar teologia de teopsicoterapia? Seria a teologia uma ferramenta usada pela teopsicoterapia ou seria a teopsicoterapia um ferramental usado pela teologia? Nós sabemos que a boa teologia deve culminar na doxologia. A boa teologia é aquela que nos leva a adorar a Deus. A boa teologia é aquela que nos leva à piedade. A boa teologia é aquela que nos aproxima de Deus, nos aproxima do próximo. Mas quão relevante é a teologia para os dilemas humanos? A teologia precisa ser relevante para quem está com depressão. A teologia precisa ser relevante para quem lida com a culpa. A teologia precisa ser relevante para quem lida com medo. A teologia precisa ser relevante para quem sofre de síndrome do pânico, crise de ansiedade. Quão relevante é a teologia e qual a relação da teologia com a teopsicoterapia? É sobre isso que nós vamos aprender hoje aqui. E o convidado para nos ajudar a pensar sobre esse assunto é alguém não menos especial. A potência potencializada, Doutor Silas. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Deus abençoe muitíssimo. É um prazer para nós tê-lo conosco hoje aqui. Que alegria, Dantas. É uma alegria imensa. Mas a melhor parte aí é que nós somos irmãos em Cristo. É verdade. Sabe, eu acho que não há um título maior do que sermos irmãos de sangue, por causa do sangue de Cristo. Meu pastor, eu não sei se eu chamo o senhor de meu pastor, meu professor, mestre, doutor, como é que o senhor quer, pastor? Amigo. Doutor Silas, como foi sua história com a teopsicoterapia? Eu vou contar uma história que mudou a minha vida. Em 1993, eu estava em Jerusalém e eu vi um pregador chamado David Davis. Era um grande artista da Broadway dos Estados Unidos, que era viciado em álcool e viciado em drogas. E esse homem era muito rico. Mas o evangelho alcançou ele é descendente judaico e ele foi morar em Jerusalém. E eu fui para um congresso e esse homem estava estudando por 6 anos esse texto de Isaías 9, versículo 7, para que aumente o seu governo e venha paz sem fim. E eles pediram que ele explicasse esse texto. E era o texto que ele estudava há 6 anos. E ele falou o tempo todo de teopsicoterapia. Falou de teoterapia, de fato, pastor. Falou de que Cristo deve reinar a totalidade da nossa vida. Quando ele terminou, fiquei meia hora sentado. Eu disse, isso é o que eu estou procurando. E eu já tinha toda a formação em psicanálise, em teologia, e eu comecei a descobrir que era possível fazer uma conexão entre a teologia e a psicologia, ou a psicoterapia, ou a psicanálise e outras correntes. E por causa da minha formação, isso foi acontecendo. Eu descobri que não havia nada mais terapêutico do que as Escrituras. E não havia nada mais terapêutico do que Cristo. E nada mais terapêutico do que a ação do Espírito Santo no coração humano. E como estudei muita ciência, de repente o Evangelho ganhou uma plenitude terapêutica. E como eu trabalhei muito ligado com o corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos em São Paulo, no Nascedor, eu estava junto com eles. E eu comecei a ouvir psicólogos falando em psicoteologia. E realmente no começo foi a ideia mais de teoterapia, o terapêutico no teológico. Foi assim que nasceu a ideia da teopsicoterapia. Pastor, o que é teopsicoterapia? Teopsicoterapia a ideia é o seguinte, que o ser humano ele é um ser total. Ele é biológico, ele é psíquico,
ele é social, ele é espiritual e ele é ecológico. Então, o ser humano é bio, psico, sócio, espiritual, ecológico. Então, a psicoterapia, e eu vou dizer que eu gosto mais até de usar a palavra teoterapia, porque não entra só no psíquico, mas entra na totalidade do ser humano, é a aplicabilidade. Ela não quer concorrer com outras terapias, não. Ela quer mostrar que nós podemos, através dos conceitos bíblicos e teológicos, os conceitos bíblicos da fé, levar a cada um a ser uma melhor edição de si mesmo, segundo o projeto original do Criador. Essa é a ideia fundamental. Não basta ser salvo do pecado, do inferno, do diabo. A coisa mais difícil é o ser humano ser liberto de si mesmo. Deixa eu colocar um ponto para você ver como que é. Jesus ressuscita Lázaro. Vamos deixar que é o maior milagre, né? 4 dias depois. Aí Lázaro sai do túmulo, Jesus diz, desatai-o e deixai-o ir. Ele ressuscitou Lázaro, mas não desatou ele. Quem tinha que desatar? Os outros. Tem muitas pessoas que vêm para o Evangelho, recebem a gloriosa vida de Deus, mas está atado ainda. Está atado na mente, nas emoções, na vontade, nas estruturas da alma. Os seus pés não avançam, suas mãos não agem, não tem visão das coisas, a mentalidade fixa naquilo que atrapalha, e Jesus está dizendo, desatai-o. Esse é o trabalho da teopsicoterapia. Fantástico. Desatai, desatai, desatai. Fantástico, fantástico. Doutor, de que maneira o pensar teológico pode me ajudar a lidar com a ansiedade, por exemplo? Totalmente, porque a teologia tem a ver com a vida, né? A teologia tem a ver com a totalidade da vida. O pensar teológico não é apenas para a gente ter conceitos. Vamos deixar claro, o ser humano foi criado para Deus. Agora vou ser bem teólogo, né? O ser humano foi criado para Deus. Há um teólogo suíço que diz uma coisa tremenda, Emil Brunner, diz assim, o ser humano só será plenamente humano em Deus. Fora de Deus, ele não conseguirá ser humano. Agora eu vou colocar do meu jeito. Um peixe só consegue ser plenamente peixe na água. Uma semente só consegue maximizar os seus potenciais na terra. O ser humano só consegue ser plenamente humano em Deus. Então, se ele não estiver em Deus, ele já está vivendo na ansiedade, ele vira a própria ansiedade. Só que não estou falando de religião aqui. As pessoas, quando a gente fala isso, eu sou um crente e tal, e não é isso que eu estou falando. Estou falando de algo muito mais profundo. Estou falando do mergulhar em Deus. Estou falando do descansar em Deus. Estou falando da intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus é um processo, é um caminhar. Olha o que Jesus disse. Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ótimo, essa parte está resolvida. Mas ele diz algo mais, ele diz, aprendei de mim. É processo. Aí entra a teoterapia. Esse aprendei de mim, e vocês vão encontrar descanso, agora eu vou usar no grego, para o vosso psique. Então, o aprender de Jesus livra da ansiedade. Então, é um caminhar de vitória. Então, o que eu vejo é o seguinte, que muitas vezes, e o grande mal do nosso século e do nosso mundo é a ansiedade, tanto que o psiquiatra Augusto Cury fala a ansiedade como o mal do século. É o mal do século, é um caos. Eu tenho aprendido, e aprendido mesmo, que à medida que nós vamos caminhando com Deus, nós vamos criando
esse vínculo de plantar em Deus as nossas vidas, nós começamos a mudar isso. Porque muitas vezes a ansiedade está muito ligada à estrutura de pensamentos que está errado. E quando você planta raízes em pensamentos medíocres, você tem uma emoção medíocre. Então nós precisamos plantar em territórios de paz, em territórios de vitória, né? Os Salmos é uma prova disso permanentemente. Sabe, existe um nível de ansiedade necessário. O ser humano tem o que a gente chama de uma ansiedade existencial. Ela é normal isso, faz parte da vida humana. Porque o ser humano é um ser complexo, né? O ser humano está ansioso diante da enfermidade, hoje nós estamos numa pandemia, a ansiedade está aí. O problema é o seguinte, há uma diferença entre você ter ansiedade e a ansiedade ter você. O cristão tem problemas, agora o problema é quando o problema é que tem ele. Eu até uso uma expressão, você pode ter preguiça, mas a preguiça não pode ter você. Porque se você tiver preguiça, você leva ela para trabalhar, mas se ela tiver você, ela te segura na cama. Verdade. Então, esse é o problema. Então, uma coisa é você ter depressão, outra coisa é depressão ter você. É você ter ansiedade, outra coisa é ansiedade ter você. Então, a teologia nos ajuda esse equilíbrio, a depender cada vez mais de Deus e menos de nós mesmos. Então, eu tenho aprendido que o melhor caminho para a ansiedade é meu descanso em Cristo. É o meu meditar. A oração é um relax. Ela é um antídoto contra a ansiedade. A fé é um antídoto contra a ansiedade. Né? Mas, sobretudo, a compreensão da soberania de Deus. Né? Quando você diz, eu estava essa semana, esses últimos 15 dias foram dias muito difíceis. Né? Eu nunca perdi tantos amigos e parentes de amigos do que esses últimos 15 dias. Mas eu pude ver em alguns deles algo tão surpreendente. Aqueles que tinham a fé absoluta na soberania de Deus. Deus é soberano. Eu vi um pai, um jovem, agora já não é mais jovem, conheci ele criança, faleceu a mãe essa semana, o pai está na UTI, e ele disse, Deus é soberano. E eu chorei de ver, eu disse, que maravilha é a fé. Nada consegue explicar isso. Um filho adora a soberania de Deus, enquanto sepulta a mãe. Isso é o maior antídoto que tem contra a ansiedade. A glória da soberania de Deus, né? O olhar para o ressuscitado, para a ressurreição. Isso é impagável, isso não tem remédio que soluciona isso. Né? Então aí que eu comecei a ver como que essa fé estruturada nessas crianças, na vida da igreja, é algo inigualável contra o caos da ansiedade que estamos vivendo e o império da morte que se tenta impingir, que está na boca da imprensa. Né? Hoje a imprensa é propagadora do império da morte. Mas a fé é insuperável. Fé é fé. Deus é soberano. Doutor, nós sabemos que o medo pode ser paralisante. E a culpa pode ser insuportável. Partindo do princípio que a teologia ou a teopsicoterapia, ela vai lidar com os dilemas humanos, de que maneira a teopsicoterapia me ajuda a lidar com o medo e com a culpa? Eu sempre coloco essa questão do medo e da culpa como territórios que a gente coloca as nossas âncoras, né? Tem gente ancorando a sua vida nos mares do medo. Não é um bom lugar. Né? Eu sempre digo, levante
as suas âncoras dos mares do medo. E a gente, de novo, vou usar a palavra, né? Nós temos que ter alguns antídotos contra o medo. Primeiro é a gente pedir que Deus tire esses resíduos da alma. Então, deixe-me colocar algo sobre a teoterapia que eu acho muito importante, ou a teopsicoterapia, como você queira falar. Fundamentalmente, nós precisamos tirar os nossos resíduos. Paulo fala remover o velho modo de viver. Então, muitas vezes nós estamos enraizados em nossa vida, em territórios de medo, ou lançando âncoras nos mares do medo. Mas tem que ser removido isso. Nós temos que remover essas emoções que foram produzindo essa realidade do medo. E a mesma questão é a questão da culpa, né? Há um psicólogo que escreveu um livro incrível chamado Culpa e Graça. Então é a graça de Deus que vem ao encontro para nos tirar da culpa, que ao mesmo tempo tira do medo, porque a culpa e medo são muito parentes próximos. Por causa da culpa, cria-se o medo, aumenta-se o medo, cria-se a culpa. E a graça de Deus é o antídoto contra isso. Que a graça de Deus é? A graça de Deus é que você não é alcançado pelo que você faz e pelos seus méritos, mas pela graça de Cristo, pelos méritos de Cristo, pelo projeto de Cristo. Por isso que o salmista podia dizer assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Por isso que ele é capaz de dizer, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha alma. Então ele desqualifica o poder do medo, qualificando o poder da graça de Deus. Qualificando o poder de uma vida significativa em Cristo, que seria a categoria do Novo Testamento. E me impressiona o Evangelho, o caráter terapêutico do Evangelho, né? Você imagina, os discípulos estão em lockdown, né? Após a morte de Jesus. A Bíblia diz que eles estão presos dentro de uma casa com medo. O medo os deixou prisioneiros, né? Aí aparece o ressuscitado, se coloca no meio deles. E olha a primeira palavra dele, paz. Paz seja convosco. Olha o antídoto, paz para acabar com o medo. Paz. Mas não é só paz, gente, é a paz falada pelo ressuscitado. É o primeiro humano ressuscitado, que é diferente das outras ressurreições. As outras ressurreições eram ressuscitações, Jesus não. Jesus ele ressuscita com o corpo glorificado. Você imagina a vibração sonora dessa voz dizendo paz. A igreja ouve paz. Aquilo altera, na minha opinião, isso usando aqui um pouco da quântica, né? Isso altera todas as ondas humanas, energéticas daqueles seres ali. O próprio ar vibra diferente. Eu penso que o ar vibra diferente. Paz. Não tem mais lugar para o medo. É uma invasão da vida de Cristo. Eu vou dizer para você o que eu vejo o maior antídoto contra o medo. O poder do ressuscitado. A presença do ressuscitado na vida da igreja. Na vida das famílias. Dizendo paz. E eu aprendi na teoterapia, Dantes, algo interessante. Muitas vezes o inimigo oprime. Eu tive com um inglês que ele trabalha também com teoterapia, né? Chamado Grant Cook.
Nunca me esqueço do estudo que ele fez sobre o Salmo 91. Ele disse que a pressão era tão grande em alguns lugares, alguns países, que ele sentiu opressão do inimigo, ficava brigando com o diabo. Muita gente faz isso. Ele disse que até que o Espírito Santo disse para ele assim, vamos parar com essa brincadeira, eu não criei você para brigar com o diabo. Eu criei você para expressar a glória da minha presença. Vamos fazer um negócio. Para cada 1000 pressões que o diabo fizer contra você, de fora para dentro, eu vou colocar dentro de você 1001 pressão de paz, de dentro para fora. Para cada 1000 de fora, eu coloco 1001. Resolvido. Não importa o que o inimigo faz, o que mais importante é que o Espírito Santo faz. Ele gera paz em mim. Isso para mim é teoterapia. Isso exorciza o medo e a culpa. Porque a culpa oprime, ela paralisa seres humanos. E tem gente que começa daí a navegar onde? Nos oceanos da passividade. Quando eu e você somos chamados a navegar nos oceanos do Espírito, nos oceanos das realizações. Eu chamo de oceanos de possibilidades. Então, algo que a gente faz na teoterapia é o seguinte: Senhor, ativa em mim as tuas promessas. Diga para você mesmo, eu me autorizo a viver as promessas de Deus. Atualiza o teu plano na minha vida, o teu equilíbrio, dá-me a mente de Cristo, dá-me emoções do Espírito, alinha a minha vida com a vontade do Pai. Olha, você já tem a Trindade aí. E a culpa? Não sobrou nem espaço. Meus neurônios não foram criados para carregar medo. Eles foram criados para expressar a coragem de Cristo, a mente de Cristo. Eu não fui criado para carregar culpa. Espera um pouco, então ele está sendo usado erradamente. Senhor, onde houver culpa, traga tua graça, tua paz, tua vitória. Só que isso é um processo, dia após dia. Processo. Então, eu diria que nós precisamos de 3 palavras em nossa vida. Propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Segundo, qual o processo? E perseverança. Dia após dia, é o que eu li aqui, que aumente o seu governo, dia após dia. Propósito, processo e perseverança. E perseverança. 3 P's. Doutor Silas. E pode colocar 4, paz. Propósito, processo, perseverança e paz. E paz. Paz. Não tem como nós falarmos sobre os dilemas do ser e não falarmos sobre depressão. Hoje, muito provavelmente, tem muita gente que está nos ouvindo agora que ou sofre de depressão ou conhece alguém que sofre de depressão, tem alguém na família que sofre de depressão. De que maneira a teoterapia ou teopsicoterapia ou o saber teológico pode nos ajudar a lidar com a depressão? O tema depressão é muito complexo, né? É muito complicado e eu vi uma definição, alguém dizendo o seguinte: se você conseguir definir bem depressão, porque você não entendeu ainda o que é depressão, né? Depressão não é um sentimento, é ausência de sentir tudo. Né? Eu não estou sentindo nada, estou sentindo tudo e não estou sentindo nada e não consigo explicar o que estou sentindo. Eu já tive momentos de depressão difíceis e eu vejo como as pessoas sofrem, mas até a psicoterapia nos ajudou muito nisso. Porque eu comecei a descobrir que nós podemos mudar o nosso próprio DNA, sabe? Nós podemos... Há um poder na graça de Deus, e de novo tem que falar a palavra processo, que é uma caminhada dessa vida de Cristo dentro de nós. Mas deixa eu falar alguma coisa sobre depressão, onde eu entendo. Eu acho que é um trabalho, é uma palavra
um conceito que precisa ouvir a ciência, né? Há muitas depressões que são basicamente químicas, né? Existe um problema químico humano, né? E aí precisa de uma ajuda profissional, né? Isso não dá para negar isso. Muitas vezes os cristãos quiseram tirar essa parte, como você pode ter outras doenças e não pode ter depressão. Então, quero dizer que há situações terríveis de profundas depressões, né? Você encontra até em pessoas tão maravilhosamente bíblicas, né? Elias teve problemas profundos que tem todos os sinais de depressão, né? E é interessante, Jeremias tinha uma situação de uma ansiedade tão forte que muitas vezes ele chegava à própria depressão. Não entra o caso aí de nós julgarmos lá eles, mas o fato que eu vejo que há outros motivos também de depressão. Eu já encontrei pessoas com depressões por causa de opressões também, opressões espirituais. Já encontrei pessoas com depressão por problemas daí de uma estrutura errada na formatação mental e psicológica, desde a vida intrauterina, por exemplo, que a própria psicanálise mais profunda trabalha. Eu trabalho com uma teoria também chamada abordagem direta do inconsciente, que é uma psicanálise muito profunda, que é uma revolução, forma de pensar, que muitos problemas são até de aprendizado geracional, vem de várias gerações, né? E isso tudo é complexo no ser humano. Então, o que nós trabalhamos na teoterapia, na teopsicoterapia? Nós trabalhamos que é preciso, que nós cremos que o Espírito Santo pode tirar esses resíduos que vêm do inconsciente, ou vêm do inconsciente coletivo. Eu já descobri que existe isso no inconsciente familiar, existe no inconsciente de uma cultura, existe no inconsciente. Tem igrejas que têm um inconsciente eclesial com problemas, sabe? Eu chamo de inconsciente eclesiástico. Só que a gente começar a falar isso é um caminho tremendo, né? Teríamos que fazer um programa só desse tema. Os conselhos de pastor vão falar, vamos começar a curar, porque você pode notar que tem igrejas que são amarradas, elas não mandam. O próprio inconsciente dela, cultural, está em crise. Elas precisam reconstruir o seu inconsciente eclesiástico. Só que eu vejo cura na graça de Deus. Então, é tão maravilhoso crer o que Deus pode fazer. Eu já cheguei numa situação de levar pessoas e dizer, Senhor, meus nervos estão esfrangalhados. E tem um pensamento alemão que eu quero que você registre, que é o seguinte: em nervos esfrangalhados, o diabo toca piano. Olha que interessante. Eu disse, espera um pouco, se em nervos esfrangalhados o diabo toca piano, então vamos pedir que o Senhor afine esses nervos. E se preciso, faça um transplante. Aí que eu tenho que colocar um milagre também, né? Já orei muitas vezes para que as pessoas tenham o sistema nervoso de Cristo. Me dá, na teoterapia a gente diz, Senhor, dá-me a saúde de Cristo. Cura os meus nervos, mas se preciso for, me dá os nervos saudáveis de Cristo. Manifesta o teu poder de ressurreição no meu sistema nervoso. Espírito Santo, o Senhor que criou o primeiro homem, a primeira mulher, faz o seguinte, o Senhor pode atualizar isso? Dá um reset? Atualiza o meu sistema nervoso? Atualiza meus neurônios? Quem crê em milagres poderá crer nisso. Naquela cruz Jesus levou as nossas dores e enfermidades, que tal Ele realmente nos dar? Porque eu creio que essa é a verdade da cruz. Ele levou as nossas enfermidades para que nós tivéssemos a sua saúde. E tem uma terceira visão que eu coloco em teoterapia. Nós temos um corpo glorificado já.
Paulo disse, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos ressuscitou, ele não disse que vai nos ressuscitar. Interessante, né? A ressurreição nossa já está no passado, né? A nossa futura vem de um passado em Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. Espera um pouco. Eu já tenho um corpo glorificado sem nenhum problema de depressão, correto? Não dá para antecipar um pouquinho, não? Já que eu tenho uma eternidade sem depressão, me dá aí mais 30, 40 anos, um vale-saúde de um sistema nervoso atualizado pelo poder da ressurreição. Tantas eu tenho visto milagres essas últimas décadas. Deus fazendo maravilhas. Com todo respeito a tudo que tem sido feito, eu respeito totalmente a medicina, nós precisamos da medicina, precisamos da psicologia, precisamos da psicanálise, precisamos da psicologia cognitiva, precisamos mesmo. Esse pessoal tem nos ensinado coisas maravilhosas, mas a teologia tem algo que só nós temos: o poder da ressurreição. Glória a Deus. Perfeito, pastor. É tremendo, né? Nós somos portadores de uma boa notícia. Somos portadores de uma boa notícia. Doutor Silas, traumas. Existem pessoas que carregam traumas durante toda uma vida. Muitas delas, inclusive, não contam para ninguém. Algumas outras talvez nem tenham mais consciência da raiz primária do trauma. De que maneira a teoterapia me ajuda a lidar com os meus traumas nas diversas áreas da vida? Penso que essa é uma das verdades mais maravilhosas que nós temos caminhado na teopsicoterapia. Eu gosto de colocar uma metáfora bíblica, né? O mais difícil para Deus não foi tirar Israel do Egito. O mais difícil foi tirar o Egito de dentro de Israel. Deus passou 40 anos, botou eles numa... Vou usar agora uma metáfora minha aqui, hein? Deus estava fazendo uma teoterapia, curando eles, tirando o Egito de dentro deles, tirando os traumas, tirando as memórias, tirando a mentalidade de escravo. Eles tinham que depender agora totalmente de Deus. Olha, não foi fácil, né? Tirar todos esses traumas. Então, eu uso a ideia de que nós precisamos ser curados de nós mesmos, de estruturas traumáticas, que são memórias. Eu tenho usado essa semana, de uma forma mais direta, a palavra purificação das memórias. Por quê? Porque as pessoas trazem essas memórias negativas. Só que essas memórias vão afetar o corpo, vão afetar a emoção, isto é, vai afetar a própria saúde. Eu creio que o Espírito Santo trabalha nessas estruturas, tirando, a gente chama isso de reeditar o filme do inconsciente. Reeditar e purificar as suas próprias memórias. Tirar as raízes. Tem uma psicanalista chamada Carl Honner, que diz o seguinte: se a gente tirar os obstáculos, a pessoa se cura sozinha. Então muita gente está tentando curar, mas não tira as raízes. Na teoterapia a gente faz justamente isso, é remover essa emoção carregada de sabotagens, de ganchos. Eu chamo os traumas como se fossem ganchos da alma, né? Ganchos psíquicos. Só usando, Dantas, uma imagem, todo mundo já ouviu falar da teoria do Peter Pan, né? O Peter Pan mora onde? Na Terra do Nunca. Sabe outra característica do Peter Pan? Ele nunca cresce.
E a terceira característica dele é que ele está sempre fugindo do gancho. Você sabe que isso é uma metáfora dos traumas humanos? Tem gente que vive na terra do nunca, mora na terra do nunca, e morre na terra do nunca. E nunca cresce. Né? É uma espécie de síndrome de Peter Pan, porque ele é preso pelos ganchos interiores. O que na teoterapia a gente faz? A gente tira os ganchos. Pede que o Espírito Santo nos ajude a desativar, e eu uso uma outra expressão, desautorizar os ganchos. E autorizar os potenciais. O projeto original de Deus. E aqui para mim é muito sério o que eu vou falar agora. Para mim a maior tragédia da vida é nós chegarmos diante de Deus no dia final, o anjo pegar a nossa ficha e estiver escrito tarefa inacabada. Escrito, e a gente falar, não, mas eu tinha muitos problemas, muitos traumas, eu não consegui, eu fiquei enroscado neles. Não dá, não. Eu quero ser livre disso. Jesus disse, terminei a carreira. Aliás, Paulo disse, terminei a carreira. Jesus disse, eu terminei a obra que me deste para fazer. Missão cumprida. Gente, nós precisamos urgentemente de ser curados dos traumas, de tudo aquilo que está nos prendendo para não ser quem Deus quer que nós sejamos. Eu posso, e você que está me ouvindo agora, ouça bem, você pode ser uma melhor versão de você mesmo. Você pode ser uma melhor versão de você mesmo. Alguém chegou para mim e disse, eu não tenho nenhum propósito na vida, então eu vou te dar um. Sabe qual o propósito? Coloque esse. Eu tenho o propósito de ser uma melhor versão de mim mesmo a cada dia. Esse é o propósito de todo mundo. Não é ser melhor que os outros, é ser melhor que você mesmo. Você atingir e maximizar seus potenciais. Não deixe que os traumas prendam você. Você pode avançar. Uau! Maravilha, pastor. Maravilha. Eu costumo dizer, doutor, quando eu estou ministrando, a minha palavra ou a ministração que estou ministrando ali, ela não pode ser relevante apenas para quem está sentada ali, gozando de boa saúde, bem financeiramente, etc. A palavra ela tem que servir para quem também está sobre um leito, para quem está desenganado, para quem está sem perspectivas de sobrevida. Eu pergunto ao Senhor, de que maneira a teoterapia ou a teopsicoterapia pode ajudar a quem neste momento está ouvindo o Senhor, mas está com um diagnóstico totalmente desfavorável, ou está desenganado, ou está em um leito de hospital. De que maneira a teoterapia ajuda este indivíduo? Eu tenho feito essa pergunta todas as horas, sabe? Todas as horas. Porque é isso que está acontecendo com as pessoas cada momento. Eu diria que até que nós precisamos ter uma oração que seja mais atualizada. E que me preocupa muito, Dantas, é que a gente está começando a viver um cristianismo muito de frases feitas. Eu noto isso muito no WhatsApp. Peça a oração, estou orando. E as pessoas falam, eu declaro. E as pessoas estão criando frases, mas aquelas frases não têm veracidade, sabe? Porque primeiro a pessoa fala que ora e muitas vezes não ora, né? E as pessoas estão cansadas disso. Então eu digo, como que a gente pode orar de tal forma que essas pessoas sejam alcançadas de uma forma transformadora? E eu tenho aprendido algo que é fundamental.
é nós chegarmos ao Espírito Santo e dizer, Senhor, nós estamos numa situação que nós não sabemos nem orar como convém. Ter essa humildade. Faz o seguinte, o Senhor ora em nós, por esta família, por esta situação. E aí eu chego com uma questão, como que eu faço, Senhor, para pegar toda essa ciência que eu tenho aprendido durante toda a vida para ajudar neste momento essas pessoas? De novo eu coloco o seguinte, você, eu digo às pessoas, você foi escolhido por Deus para estar neste momento. Eu e você temos que entender, nós que estamos aqui trabalhando agora, nós fomos colocados por Deus para este momento. Se Deus me colocou nesse momento, não é para eu ficar reclamando Ele, mas para ouvir o Espírito Santo e saber o que eu tenho que fazer neste momento. É para este momento Deus me colocou. Deus não foi pego de surpresa. Puxa vida, eu vou ter que mudar o plano que eu tinha na sua vida, Dantas, porque eu não estava no meu plano isso. Não, Ele sabia exatamente e Ele colocou você agora aqui para fazer exatamente o que você está fazendo. E nós temos que tomar cuidado para não ouvir o problema, mas ouvir o trono. Então eu diria para essas pessoas, escutem o trono de Deus, o propósito do coração de Deus. E a minha oração tem sido essa por pessoas, sabe? Senhor, manifesta o poder da ressurreição para glorificar o nome de Jesus Cristo. Não é para glorificar as nossas orações que foram ouvidas, mas o Senhor para quem nossas orações foram feitas. Traga a glória de Cristo. Traga o propósito de Cristo. Traga a tua soberania em cada situação. Manifesta o poder da ressurreição. E tem acontecido, né? Tem histórias já, e eu creio que as melhores histórias sobre a pandemia nós ouviremos nos próximos anos. Nós ouviremos livros, nós ouviremos registros de milagres que apenas foram conhecidas na igreja primitiva. Elas estão aí, e elas virão. E eu estou numa expectativa muito positiva de que as melhores histórias virão pós-pandemia. Porque a igreja e a fé são invencíveis. São invencíveis. É maravilhoso compreender isso. Propósito, processo, perseverança e fé. E paciência e fé. Pode botar paciência também. Eu estou aqui com uma ideia. Mesaque, Sedraque e Abedênego estão debaixo do fogo. Mas debaixo do fogo eles estão plantados em Deus. Todo mundo está olhando o problema. Eles não, eles estão plantados em Deus. Eu não preguei isso ainda, mas eu tenho vontade de pregar uma mensagem com esse tema, plantados debaixo do fogo. Porque para mim isso é o terapêutico. Eu vou plagiar o senhor, vou pregar. Não é bonito pensar nisso? Quer dizer, é plantados em Deus. Debaixo da crise. Porque Deus não libertou eles, não libertou-os da fornalha, mas os libertou na fornalha. Muitos dos nossos irmãos não estão sendo libertos do problema, mas no problema. E se não o forem é porque o propósito de Deus se estabeleceu. Há perguntas que nós só teremos resposta na eternidade. Por que eu preciso dela agora? O que eu preciso é de Deus agora. Não de respostas. Eu preciso é de caminhar com Deus. Porque Ele é soberano, toda honra, glória a Ele. Então eu penso que o trabalho teoterapêutico é de ser solidário, de caminhar juntos, não explicar muito. Tem um teólogo alemão que eu gosto muito, que é Jürgen Moltmann. Ele diz assim, quem sofre não precisa de explicação, ele precisa de solidariedade. Você pode repetir, por favor, a frase? Quem sofre
não precisa de explicação, que ele precisa de solidariedade. Sabe que nós precisamos do abraço de Deus no meio das lutas e sofrimentos. Ele caminha conosco. Esse mesmo teólogo, para você ter uma ideia, dá para a gente comparar isso nesse momento, ele foi em Auschwitz e ele disse que parece que dava para ouvir os gritos em Auschwitz. E um ateu estava com ele e perguntou para ele, como falar de Deus depois de Auschwitz? E ele respondeu, como não falar, a não ser de Deus, depois de Auschwitz? Esses fornos, muitos deles entraram aqui cantando o Shema de Israel e orando o Pai Nosso. Deus estava com eles. Aí ele disse para o ateu, sem Deus, o mundo inteiro se tornaria Auschwitz. Isso aí eu pego para esse momento, sabe? Porque alguém está dizendo já, como explicar que crianças ficaram sem o pai ou sem a mãe? Muitos deles cristãos. Como falar de Deus? Já ouviram alguém falando isso no Face? E eu lembrei disso. Como não falar a não ser de Deus? No meio da luta e do sofrimento humano. Há perguntas que eu não tenho resposta e nem quero procurá-las. Mas Deus nos abraça na dor e no sofrimento. Porque a última palavra, por isso que Jó é fantástico, né? Quando ele responde, viverei depois. Né? Quem responde Jó? Cristo. Sim. Eu ressuscitei. E você ressuscitará. Então é maravilhoso compreender que o Evangelho é a resposta às perguntas sem respostas. Ninguém tem a resposta. Só o Evangelho tem. Perfeito. Perfeito. Doutor? Teologia é bom, né? Doutor Silas, a teologia, ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla. Seria a teoterapia ou a teopsicoterapia uma ferramenta da teologia? Ou a teologia seria uma ferramenta para se fazer a teopsicoterapia? E para aqueles que estão ouvindo o senhor agora, a teoterapia, ela é uma abordagem da teologia? Aqueles que querem se aprofundar no assunto, a quem recorrer, a quem procurar? Tem sites, existem cursos sobre isso? Qual é a palavra que o senhor daria? Hoje, com a palavra que eu daria, basicamente, é o seguinte. A teoterapia é um projeto de vida, né? Eu creio que toda teologia tem um caráter terapêutico. Por quê? Porque a teologia tem a ver com a vida. Tem a ver com a paixão de Deus por nós. Todas as escrituras são basicamente terapêuticas. Eu vejo do Gênesis ao Apocalipse a grande chamada, porque Jesus diz, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Né? Então, é maravilhoso compreender que tudo na teologia é terapêutico. Por quê? Porque é curar o ser humano de si mesmo. Né? A teoterapia, ou a teopsicoterapia, é uma ferramenta, eu diria mais uma abordagem. Ela é uma abordagem. Ela trabalha com ferramentas que ela aprende da ciência para maximizar certas categorias bíblicas, por exemplo, no sentido de como colocar em prática, por exemplo, a libertação de traumas emocionais, como colocar em prática, arrancar esses ganchos internos da alma, como enfraquecer os sabotadores. Em outras palavras, como desautorizar
registros negativos e potencializar e maximizar registros positivos. Então eu vejo um casamento aí, não é uma substituição de nada, é apenas uma categoria de pensamento de que o Evangelho, que a teologia, ela é muito mais do que você falar de um tema religioso, né? Porque o grande problema é que a gente começa a pensar em Jesus como religião. Muita gente está rejeitando Jesus porque pensa em religião. Gente, Jesus não é religião, Jesus é vida. Tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Quer dizer, Jesus é tudo. Ele é a sabedoria de Deus, ele é a ciência, ele é o alfa, ele é o ômega. Quer dizer, o ômega da teologia é Cristo, o ômega da teoterapia é Cristo também. Tem alguma coisa mais? Cristo. E mais? Cristo. Plenamente Cristo. Né? Cristo é tudo. Então eu vejo que não há nada reduz a nada. É uma completude, né? O senhor vai ter oportunidade, doutor, de apresentar seu trabalho. Aqueles que quiserem fazer os cursos com o senhor vai ter oportunidade agora de divulgar, né? Como que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, nós temos algumas pós que estão em andamento, outras que virão, uma pós-graduação. Eu tenho também um site que nós vamos colocar à disposição para você fazer. Tudo que eu estou falando aqui eu tenho semanalmente gravado para que pessoas dizem, olha, eu quero aprender isso. Eu tenho uma prática de 45 anos, né? E eu resolvi agora colocar isso, entregando isso para as pessoas nas nossas experiências que nós concluímos, para você aprender conosco, tanto teologia quanto essa prática terapêutica, né? Eu continuo estudando, porque eu creio que nós temos que avançar sempre. A mentalidade de crescimento está dentro de mim, que eu posso aprender sempre. Então nós vamos estar colocando isso à disposição de vocês. Pode me seguir, pode tirar dúvidas, colocar perguntas, dar sugestões, temas para abordar. Eu não sei tudo, mas o que eu sei e puder ajudar, eu gostaria de ajudar você. A você ser uma melhor edição de si mesmo, para a glória de Deus, maximizar seus potenciais e ajudar você a atingir a plenitude do Senhor. Só para você ter uma ideia, Dantes, eu vou concluir aqui com uma ideia. Eu comecei um projeto agora que eu chamo Teopsicoterapia 8.0. Quando você fala de remover traumas, isso é 1.0. Mas Deus já tem nos mostrado nas Escrituras 8.0. Tirar coisas do Egito, remover, é 1.0. Se você for até o Apocalipse, você chega até Psicoterapia 8.0. Vou estar colocando isso no meu site. É uma caminhada fantástica. Qual é o endereço do site do senhor? silasbarbosadias.org. silasbarbosadias.org. É o projeto. Doutor Silas, tem uma pergunta que nós fazemos a todos os convidados que por aqui passam. O que é o Evangelho? Para mim, o Evangelho é Cristo. O Evangelho são boas novas, mas também são más novas, porque o Evangelho são boas novas para quem vai para Cristo, mas não é boas novas não são boas novas não para quem rejeita Cristo. O ser humano, ele foi criado para ter vida eterna, e o ser humano ele veio precisando de vida. Deixe-me contar uma história. Dá tempo de eu contar mais uma historinha aqui? Uma vez eu fui comprar minha filha escolheu uma boneca. Gente, foi complicado comprar aquela boneca porque ela tinha uma pilha. Porque ela falava, mexia. E tinha uma frase que eu odiei na caixa. A pilha não acompanha. Eu falei, puxa, vou ter que comprar a boneca e ainda sustentar a boneca.
né? E era aquela pilha quadradona, não sei se você lembra daquela época, 9 era volts. caríssima, de 9, é. Falei, puxa vida, vai ser complicado essa boneca. Mas isso me deu a melhor ilustração da minha vida. Deus criou o ser humano e escreveu embaixo, a pilha não acompanha. Você precisa de vida eterna. O ser humano precisa de Cristo. Sem a vida eterna falta alguma coisa. Falta tudo. O Evangelho é vida eterna. Tem gente que quer ir para o céu, mas para ir para o céu você precisa de vida eterna. Porque você não pode, com a vida terrena, morar no céu. Tem que ter a vida do céu para morar no céu. O peixe só pode viver na água porque ele tem vida de peixe. Você não pode morar na água. O peixe não pode morar na terra, porque ele não tem vida da terra, ele só tem vida da água. O céu você precisa da vida de Deus, de vida eterna. O Evangelho é vida eterna. O Evangelho é a vida de Cristo. O Evangelho não é salvação apenas do pecado para o céu, mas é também você ser salvo de você mesmo, para viver a vida eterna, não lá apenas, mas a vida eterna já começa agora. Por isso que teoterapia para mim é vida eterna agora. Doutor Silas, não tenho palavras para agradecer ao Senhor por ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento. Se alguém pedisse para eu descrever o dia de hoje, eu não saberia dizer se foi uma entrevista, se foi uma aula, se foi uma palestra, se foi um culto. O que eu posso garantir ao Senhor que nunca mais eu vou esquecer o que eu ouvi hoje aqui.